Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para falar sobre refluxo. Você alguma vez já comeu alguma pizza ou alguma macarronada cheia de molho, por exemplo, que sentiu uma sensação de queimação, de azia muito grande depois que comeu? Pois é, isso provavelmente seja um refluxo que você esteja sentindo. O que é o refluxo? O refluxo é quando você come um alimento. E aí esse alimento, quando chega no estômago, passa pelo esôfago, garganta, esôfago, quando chega no estômago, ele é recebido por um estômago cheio de ácido gástrico para fazer a digestão desses alimentos. O que acontece? Entre o esôfago e o nosso estômago, a gente tem um esfíncter, que é um anel muscular, né? Em que ele se fecha quando o alimento passa pelo esôfago. Ele se fecha para que aconteça uma digestão normal dentro do estômago e para que os ácidos do estômago e nem tampouco os alimentos que estão lá dentro voltem para o esôfago. E aí, quando você tem esse refluxo, é exatamente isso que acontece. Esse anel não está fechando direito, então ele não impede, como deveria, a volta desses resíduos alimentares e desses ácidos dessa digestão, e eles voltam irritando o esôfago, né? Respingam, digamos assim, no esôfago, fazendo com que a gente sinta essa sensação de queimação, de azia, né? Existem sensações, por exemplo, que a gente tem vontade de tossir. Tem gente, por exemplo, que sente um bolo na garganta. Então são os sintomas, basicamente, né? Assim, mais sentidos é a dor, é a queimação, é o bolo na garganta, é enjoo, né? E então as pessoas tem gente que tosse muito também quando tem refluxo. Então é bom você observar se você está sentindo alguma coisa, como é que você se sente depois que você come certos alimentos. Observa, porque existem alimentos que facilitam muito essa questão de irritar a mucosa gástrica, que são principalmente aqueles que são ricos em gordura, são aqueles que são mais apimentados, são os molhos que são muito picantes também. E que tem excesso de gordura, né? Então todo alimento que contenha muita gordura, por exemplo, um croissant, uma massa folhada, uma coisa assim, um molho, né? Que você pode realmente ter essa sensação de refluxo. Bebidas alcoólicas também ajudam muito, as bebidas todas gaseificadas, tanto água com gás quanto refrigerante, qualquer bebida que você possa tomar com gás. A própria bebida alcoólica, gasosa ou não, ela vai irritar, o álcool tem essa capacidade, tá? A menta, o hortelã também tem essa propriedade. O chocolate é um irritante de mucosa também. Então fica atento nesses alimentos, sobretudo, né? Mas o que pode causar esse refluxo? Por que o meu anel do esôfago, que chama-se esfíncter, né? Esofágico ou esofagiano, por que não está funcionando bem? Existem alguns fatores de risco, alguns fatores que predispõem essa dificuldade de você estar digerindo esses alimentos. Bom, obesos provavelmente podem ter mais refluxo do que normalmente as pessoas que não são obesas. Nós temos a gravidez, por exemplo, quando a mulher está grávida, há uma pressão muito grande, né, do estômago para cima, e isso pode causar hérnia de hiato, algumas doenças como diabetes, por exemplo. Existem também os medicamentos que às vezes a gente toma para curar certas coisas que podem influenciar também nessa digestão aí, nessa volta desse resíduo alimentar para o esôfago. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nessa gama de fatores. Quando você vai ao médico ou quando você vai ao consultório de nutricionista, a gente faz uma história clínica cruzada. A gente vai pegar o seu histórico, o que você está sentindo, vai associar algumas medidas, né? Vai prestar atenção no que você está dizendo, vai ver se você usa, por exemplo, se você tem o hábito postural, porque isso é uma coisa que interfere muito. Às vezes a pessoa está mais curvada, anda mais curvada para frente, ou acaba de comer, deita-se logo. E isso tudo facilita a questão postural também, que para a pessoa que já tem essa propensão a ter o refluxo, vai mais ainda contribuir para que esse refluxo aconteça. Então você também precisa ter cuidado disso. A gente até recomenda
quando tem refluxo mesmo, que a gente já diagnosticou, a pessoa dormir mais ou menos a 45 graus, quer dizer, levantar um pouquinho a cama, 15, 20 centímetros na cabeceira, para que você fique com o corpo um pouco mais ereto e não facilite essa volta do ácido gástrico com esses alimentos depois que você comeu na hora que for dormir. E é importante nunca, quem tem refluxo, comer e dormir. Isso é um erro muito grave. Outro erro que a gente também comete muito, quando as pessoas têm refluxo, o ideal é nunca comer muito numa mesma hora. É fazer refeições equilibradas, balanceadas, com menos gordura, menos frutas também que são ácidas. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E aí, o que acontece? Comer demais numa única hora, você faz com que com que o seu estômago esteja muito cheio numa hora só. E também que o esvaziamento gástrico se faça de uma forma mais lenta. Isso tudo facilita o refluxo. Então, o ideal é o quê? Você comer várias vezes ao dia, pequenas quantidades de alimento, você mastigar bem, você comer devagar, você ter uma refeição, um momento de refeição mais tranquila, porque o estresse também proporciona essa situação de refluxo, tá? É importante que você não use roupas tão apertadas, que não te aperte muito o abdômen. Então, para deixar a digestão seguir o caminho dela certinho e realmente digerir isso tudo no estômago sem precisar estar voltando e a gente sentir nenhum sintoma tão desagradável quanto é o de azia e queimação, né? Então, quando você faz um diagnóstico que realmente você tem refluxo, a gente pode tratar fazendo isso. Fundamentalmente a dieta, a gente pode estar acrescentando alguns antiácidos na sua alimentação, tá? No seu dia também, mas isso é uma coisa que a gente precisa ter certeza, realmente, se você foi diagnosticado, existem exames para diagnosticar o refluxo. Às vezes, com uma alimentação equilibrada e mais saudável, ou tirando coisas realmente que irritem, que eu vou falar durante a semana, você já consegue dar uma melhorada muito boa nesse refluxo, tá? Então, tenta dormir melhor, tenta fazer com que o seu dia seja um dia mais tranquilo, tenta fazer com que o seu estilo de vida... É importante você nunca fazer, por exemplo, atividade física logo depois que você comeu. Tem que deixar essa digestão se fazer de uma forma mais tranquila, tá? Então, ao longo da semana, eu vou falando no Instagram algumas, dando as medidas, dando o que você pode comer, quais são os alimentos que são mais ácidos, as frutas. Vou dar um parecer bem legal sobre isso, tá? Vou dar os conceitos da doença, vou tentar colocar uma figurinha para ilustrar aí o problema. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Assistam então os vídeos anteriores que eu já coloquei aqui no Instagram e no YouTube também. E a gente vai abordando então esse tema ao longo aí do caminho. Muito obrigada aí pela sua audiência.